Olá, eu quero um pouquinho do seu tempo, porque eu quero compartilhar algo com você, algo que veio ao meu coração. As pessoas, elas vivem perguntando, né, para os seus líderes, vivem perguntando para mim também, a respeito do propósito da vida delas quando elas vêm para Jesus. Eu vejo que isso é um desejo nos corações das pessoas, de que quando elas vêm para Jesus, quando elas recebem Jesus, ou melhor, entregam as suas vidas para Jesus, peçam que o Senhor as aceite e torne elas filhos de Deus, existe um anseio no coração dessas pessoas de saber qual é o propósito que Jesus tem na vida delas. E ficam angustiados por querer saber isso. Então eu quero compartilhar aqui algo com você. Existe, é claro, talvez algo além disso, mas eu quero falar primordialmente do propósito essencial que Jesus tem para cada uma das nossas vidas. E recentemente eu li o livro de Jonas, do profeta Jonas, e atualmente eu estou encerrando o livro de Tiago. E os dois livros me fez pensar bastante nisso e vai nos ajudar a definir um pouco daquilo que Jesus tem como propósito divino para as nossas vidas. Lendo o livro de Jonas, dentre as várias mensagens, ministrações, várias coisas que Deus pode trazer ao nosso coração dentro do livro de Jonas, tem algo que me chama bastante atenção. É o fato de que Jonas primeiro recusa ir para Nínive e depois, em uma conversa que ele tem com o Senhor deixa bem claro como estava o coração de Jonas. E ele disse para Jonas: Jonas, você, por causa de uma situação, né, o Senhor disse para ele: você se importa mais com uma planta que você não semeou, não cuidou, não regou, não fez nada por ela, do que com vidas de pessoas que estavam indo para a morte por causa da desobediência ao Senhor. Porque o grande dilema da vida de Jonas era: olha, Senhor, justamente aquilo que eu não queria acontecer. Eu sabia que se eu pregasse a palavra do Senhor aqui, eles iam se arrepender e o Senhor não iria castigá-los. Então, o Senhor mostra e fala com Jonas a respeito do coração dele. O coração dele não estava, naquele momento, voltado para pessoas. Estava se preocupando com outras coisas. O livro de Tiago, ele também fala de vários assuntos de conduta cristã. Mas quando você lê Tiago, você vê que várias vezes Tiago, ele bate na tecla do nosso relacionamento com outras pessoas. Sobre falar mal de outras pessoas, sobre as nossas atitudes com outras pessoas, sobre a maneira no qual nós privilegiamos algumas em detrimento de outras. Resumindo, Tiago também está falando a respeito, acerca do amor ou não amor ao próximo, de se importar ou não se importar com o próximo. Inclusive, Tiago diz que isso é causa de contendas no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio da sociedade, né? Brigas, intrigas, contendas, invejas, pelo simples fato de não se importar com a pessoa, não amar uma outra pessoa. É interessante que isso também é respaldado pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo ele envia uma carta para a igreja de Corinto para consertar algo que estava acontecendo naquela igreja, e olha que a igreja de Corinto era a igreja que todo pastor gostaria de ter. Por quê? Porque era uma igreja grande, uma igreja de grande importância, era numa região portuária, havia pessoas ali que estavam se convertendo a Jesus, e era uma igreja no qual o apóstolo Paulo disse assim: olha, na igreja de vocês não faltou nenhum dom. Ou seja, todos os dons possíveis que você encontrar na palavra de Deus a respeito dos dons espirituais e ministeriais, enfim, havia naquela igreja. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que as reuniões deles estavam fazendo mais mal do que bem.
Existia várias coisas acontecendo na igreja de Corinto que o apóstolo Paulo precisou consertar. E uma delas, e algo muito importante, era o relacionamento que as pessoas tinham umas com as outras. As pessoas estavam em conflitos, as pessoas estavam em contenda, as pessoas estavam amaldiçoando outras, as pessoas estavam desrespeitando outras, estavam deixando de ter amizades com outras pessoas, estavam de todas as formas tentando prejudicar ministérios de pessoas, estavam se importando mais com seus próprios ministérios, mais com seus próprios dons, do que com os ministérios e os dons do coletivo e de uma outra pessoa. É interessante que também o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos considerar os outros superiores a nós. E este é um grande problema da humanidade. Muitas vezes não considera outra pessoa maior do que ela. No entanto, as pessoas consideram os outros abaixo. Aí entre inimizades, entre as questões de se perder amizades e tudo mais, enfim, contendas, é o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que Paulo combateu firmemente para que houvesse comunhão naquela igreja. Mas não, uma igreja onde as pessoas não estavam mais nem olhando uma para as outras, estavam desprezando um grupo e se aproximando de um outro grupo, e havia rixas intensas naquela igreja. Então o apóstolo Paulo dizia para eles, olha, as reuniões de vocês não estão fazendo bem. Por mais que haja manifestações do poder de Deus, por mais que haja manifestações da graça do Senhor, por mais que haja manifestações dos dons, porque não faltava nenhum dom, mas havia ali inveja, murmuração, havia contenda, e isso prejudicava a igreja de Corinto e muito, a ponto de, em alguns momentos, o apóstolo Paulo mostrar que eles estavam sobre influência maligna. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Qual é o propósito de Jesus para a sua e para a minha vida? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nós recebemos dele sim um propósito de vida. E qual é o propósito de vida que Jesus tem para nós? É se importar com uma outra pessoa, se importar com o próximo. É interessante que, voltando ao livro de Tiago, Tiago ele fala assim, olha, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Tiago também ele comenta que é necessário fazer algo pelas pessoas, não é somente pregar a palavra do Evangelho, mas se você pode fazer algo por ela, dar um alimento, fazer algo por ela, é necessário fazer, é se preocupar com a outra pessoa. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos sorrir, nos alegrar com aqueles que estão alegres e devemos chorar com aqueles que choram. Ou seja, nós devemos nos importar com as pessoas. Esse é o propósito do Senhor Jesus. Nos importar com as pessoas. Nos importar com o próximo. Isso, inclusive, é um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus foi além. Porque não basta amar o próximo como a si mesmo. Porque existem pessoas que não têm amor próprio. Existem pessoas que não amam assim. Existem pessoas que, quando olham para o espelho, por exemplo, elas se detestam. Então Jesus ele diz assim, em algum momento ele diz assim na palavra dele, olha, eu estou dando um novo mandamento para vocês, que vocês amem as pessoas assim como eu, Jesus, amei essas pessoas. E Jesus amou cada um de nós a ponto de dar a sua vida por outra pessoa, em favor de uma outra pessoa. Jesus lhe dava o seu tempo, ele ministrava a cura, ele ministrava palavras de bênçãos e entregou sim, literalmente a sua vida para outras pessoas. Então o que Jesus quer de nós com o propósito é que nós nos entreguemos às outras pessoas também, que nós possamos fazer o máximo para o bem-estar de uma outra pessoa. É interessante, quero ler aqui algo da palavra de Deus com você. É interessante o que diz em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34. Esse texto aqui tenho comentado algumas vezes com uma de minhas filhas, a respeito do propósito do Senhor. Existem pessoas que
cumprem o propósito do Senhor, mesmo sem saber que estão cumprindo o propósito do Senhor. Então aquela busca, poxa, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Jesus para a minha vida? Olha, faz o bem para o próximo, faça o bem para o próximo, se importe com outras pessoas, ministre o amor de Jesus para outras pessoas, faça o que Jesus faria para outras pessoas. A palavra do Senhor diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ora, veja bem, pessoas que estão sendo recebidos por Jesus no reino dos céus, né, para a eternidade, estar com Ele eternamente, e Jesus diz: olha, vocês podem entrar no reino, porque vocês cumpriram o propósito de vocês, vocês me receberam, vocês me visitaram, vocês me deram de comer quando eu estava com fome, vocês me deram de beber quando eu estava com sede, me deram roupas quando eu estava nu, vocês me visitaram enquanto eu estava preso. E aquelas pessoas perguntaram: mas quando que nós fizemos isso? Ou seja, fizeram algo para Jesus, cumpriram o propósito para Jesus, sem perceber. E olha o que Jesus responde. Eles perguntam, né? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? Quando te vimos com estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, outras Bíblias dizem aos pequeninos, a mim me fizeram. Aquilo que fizemos para outras pessoas, quando nós nos importamos com outras pessoas e favorecemos outras pessoas, o Senhor Jesus diz que nós fizemos para Ele. Cumprimos um propósito que é amar as pessoas como Cristo as amou. Nós cumprimos os propósitos de Jesus quando nós nos importamos com aquilo que acontece com outras pessoas. Guarde isso no seu coração e cumpra o propósito de Jesus. E que Ele, Jesus, esteja sempre te abençoando.